parte da palavra aqui, convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Gálatas 6, o último bloco de texto dessa carta, do verso 11 ao 18. Gálatas 6, do 11 ao 18. A palavra do Senhor diz: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Oremos. Deus amado, louvamos a Ti, Senhor, por termos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra em mais uma circunstância. E pedimos, Pai, dirige a nossa mente e o nosso coração ao entendimento deste trecho, desta passagem, de um modo, Senhor, que o Teu santo nome seja exaltado. Frutifique em nós, meu Pai, no nosso coração, a boa semente a ser lançada, o Teu Evangelho, para que dê boa colheita, segundo a Tua vontade. No nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, o título desta mensagem é o convite final. Chegamos à última mensagem da nossa série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas, a 19ª. E certamente chegamos já tendo a consciência de que a origem do verdadeiro evangelho é uma só, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Tendo a consciência de em que realmente consiste este verdadeiro evangelho, que é na salvação de pecadores pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. E tendo a consciência de qual a posição ética que deve ser adotada por um indivíduo que foi alcançado pela verdade do Evangelho. Posição essa que é de buscar ao Espírito Santo, a fim de receber dele a capacidade para se tornar, pouco a pouco, dia após dia, mais parecido com Jesus. De fato, queridos, todo esforço humano em cumprir qualquer lista de obras para se salvar, ainda que essas obras sejam designadas pelo próprio Deus, representem a exatidão da vontade de Deus, é inútil. Uma vez que o homem é pecador, e como pecador, todas as suas obras diante de Deus, ainda que as mais justas, diz o profeta, são como trapos de imundícia. Mas ainda que não possamos ser salvos por qualquer obra que pratiquemos, fato é que nós, se somos salvos, necessariamente nós desejaremos ter uma vida que seja compatível com a natureza dessa salvação, ou com a natureza do Deus dessa salvação. Semana passada nós vimos a respeito da última advertência do apóstolo Paulo acerca dessa verdade, deixando bem claro aos irmãos da Galácia que da mesma forma como é certo o plantio, certa também é a colheita. Também deixando claro que a colheita, tão certa como ela jamais poderá ser incoerente com o plantio que fora realizado. Agora, depois de trazer essa advertência final, Paulo traz os irmãos da Galácia, os seus leitores, a um convite final.
Convite esse que tem como objetivo fazer com que os olhares dos leitores desta carta sejam direcionados novamente para uma só obra, para a obra central de Deus no seu eterno plano de salvação. Que obra é essa? É a circuncisão? Não, a gloriosa e escandalosa obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, assim como em todo manual de redação, orienta que o bom texto, ele deve ser concluído a partir de uma breve retomada das ideias, dos argumentos centrais que foram desenvolvidos pelo autor. Paulo aqui na sua carta, ele faz uso deste recurso para encerrar, onde o convite final do apóstolo dos gentios aos seus leitores é distribuído em 3 dimensões diferentes. Primeiro, um convite a olhar novamente para os judaizantes nos versos 12 e 13. Segunda, um convite a olhar para ele, Paulo, no verso 14. E terceira, um convite a mais um autoexame da parte dos irmãos da Galácia, direcionado pela obra da cruz, nos versos 15 e 16. Além disso, como se trata de uma carta, Paulo encerra suas palavras com uma declaração de desfecho. Isso nós vemos no verso 17, dando a entender que tudo o que tinha que ser dito, já tinha sido dito por ele. E também, ele encerra com uma frase de despedida no verso 18, onde Paulo deixa bem claro sobre a quem realmente são destinadas as suas palavras, assim como a quem realmente é destinada a maravilhosa graça de Deus. Contudo, queridos, antes de adentrarmos nos detalhes deste convite final da carta de Paulo aos Gálatas, é imprescindível que nós analisemos a importância dada a ele por esse apóstolo. Ou seja, a partir das próximas palavras de Paulo, palavras praticamente de despedida, apesar disso, o que ele faz? Ele direciona os Gálatas a perceberem a importância de tudo aquilo que ele tinha dito até então, que seria retomado aqui com a intenção de que a mensagem ficasse tão cravada na mente dos irmãos que congregavam naquela região, que ela não só ficasse cravada na mente, decorada, como uma memorização, mas ela fosse fixada no coração dos irmãos. Como que Paulo faz isso? Paulo faz por meio do recurso visual da escrita. Presta atenção nas palavras de Paulo no verso 11. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês. De que forma? De próprio punho. Certamente, a escrita, a estrutura deste versículo, nos direciona a olhar para 3 conclusões importantíssimas sobre as intenções de Paulo com as suas próximas palavras. Em primeiro lugar, Paulo declara que as suas palavras a partir deste ponto seriam escritas como? De próprio punho. Não era mais um terceiro que estava com a pena nas mãos, não era mais um terceiro que estava redigindo palavras que por ele estavam sendo ditadas. Agora era ele próprio que assumia a pena a fim de causar alguns impactos na mente e no coração daqueles que originalmente leriam a sua carta. Que impactos são esses? Primeiro impacto, era realmente Paulo que estava escrevendo. Se nós olharmos para o final da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá nós vamos ver que Paulo declara que a assinatura que ele trazia era um sinal de autenticidade, de garantia, de prova, de que ele realmente era o autor daquelas palavras. Por que isso? Porque naquele tempo haviam muitos impostores, haviam muitas pessoas que tentavam se passar pelos apóstolos e faziam isso escrevendo cartas às igrejas, ensinando muitas vezes doutrinas contrárias ao ensino bíblico, ao ensino dos apóstolos. Tudo isso com a finalidade de enganar os crentes e de perverter a ordem dentro das igrejas, freando assim o seu crescimento. Portanto, quando Paulo escreve de próprio punho, e ele faz questão de deixar claro que aquelas próximas letras eram desenhadas por ele, pela própria mão dele, ele está se protegendo de uma nova possível investida dos judaizantes, que poderiam vir e dizer que não era Paulo coisa nenhuma que estava escrevendo para eles, mas um impostor. Segundo impacto, era um apóstolo que estava escrevendo. Ele, Paulo, era um apóstolo.
Aquele que cerca de 1 ou 2 anos atrás tinha começado aquele trabalho de plantação nas igrejas da região da Galácia, que sofreu uma perseguição intensa naquelas terras, que foi apedrejado em Listra até o ponto de ter sido declarado como morto. Apesar de tudo isso, ele se importava pessoalmente, individualmente, com a vida daqueles irmãos, e principalmente com a saúde daquelas igrejas. Por quê? Porque pertenciam a Deus. Se só existe um evangelho, e esse evangelho é aquela mensagem que foi revelada pessoalmente por Jesus aos apóstolos, então Paulo, como um apóstolo, sendo realmente ele que escreveu de próprio punho, era como se ele estivesse fazendo uma declaração a mais, de que tudo aquilo que tinha sido dito até então, e que agora seria reforçado, era a palavra não dele, Paulo, mas do próprio Deus. Na lógica do mundo, queridos, podem reparar, pessoas grandes, pessoas importantes, geralmente não se importam com os pequeninos. Na lógica do reino de Deus, é o contrário. A grande preocupação do maior, que é Deus, é com aqueles que são tidos como menores, os pecadores, miseráveis pecadores. Portanto, como Paulo era um homem de Deus, e não qualquer homem de Deus, um homem de Deus pertencente a um grupo seleto, restrito unicamente a 12 homens e mais ele e ninguém mais na história da humanidade. Quando ele se rebaixa do seu posto e se dispõe mais uma vez a ser um servo de Deus para servir aqueles irmãos, então, ao escrever de próprio punho as próximas palavras, ele estaria declarando com as suas próprias ações que a postura de vida dele era uma postura de constante imitação a quem deve ser imitado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro impacto: somente as últimas palavras da carta foram escritas de próprio punho. Algo que talvez alguém possa perguntar é o seguinte: se Paulo estava escrevendo esse trecho final de próprio punho, por que não tudo? Por que não a carta inteira? Primeiro, porque escrever naquela época não era uma tarefa fácil, como hoje. Era uma tarefa para especialistas. Então, embora Paulo fosse um homem culto, um homem letrado, naquela época era muito mais complexo do que hoje parar para escrever. As letras gregas, queridos, elas não são como as nossas letras do alfabeto latino. Elas são quase como desenhos. Então, era muito mais trabalhoso para Paulo escrever naquela época, sem um papel como o nosso, sem caneta esferográfica como a nossa, do que hoje é para nós. Por isso, o que ele fazia? Geralmente, ele confiava a escrita das suas cartas a algum irmão que fosse especializado nisso, a um escriba. Além disso, Paulo, como não era grego, talvez também pudesse ter alguma dificuldade na escrita nesse idioma, necessitando que alguém organizasse os seus pensamentos quando fosse fazer a transcrição das suas palavras para o papel. Tanto é, queridos, que Paulo fala aos coríntios sobre ter ido até eles não com eloquência, não com sabedoria humana, mas segundo o poder de Deus. Então, apesar de fluente no grego, Paulo talvez pudesse ter algum tipo de dificuldade específica na escrita. Segundo, porque Paulo queria que aquelas últimas palavras, que eram como um convite final, elas ficassem rodeando a mente dos irmãos, como um apontamento constante que resume todos os seus ensinamentos anteriores. Então, a partir desse ponto específico da carta, bem no finzinho dela, as últimas palavras, Paulo assume a pena como uma forma de impactar ainda mais aos irmãos que leriam aqueles manuscritos. Então, aqui em primeiro lugar nós temos que Paulo escreveu as palavras, as suas últimas palavras de próprio punho. Mas em segundo lugar, ainda no verso 11, devemos considerar outra coisa. Paulo não somente escreveu de próprio punho, mas ele escreveu com letras grandes, letras
bem grandes. Veja com que letras grandes lhes escrevi de próprio punho. E aqui existem 2 pontos a serem considerados a respeito do motivo de Paulo ter escrito dessa forma. Primeiro, Paulo teria escrito suas palavras com letras grandes, por causa de uma possível enfermidade em seus olhos, o que mais uma vez provaria que era realmente ele, Paulo, que estava escrevendo. Os irmãos lembram lá no capítulo 4? Paulo disse que pregou o evangelho na Galácia pela primeira vez como? Por causa de uma enfermidade na carne. E ele declara que os gálatas o receberam com tanta alegria, que se fosse possível, eles até arrancariam os olhos para dar a ele. Então, as letras grandes poderiam ser prova dessa enfermidade mencionada anteriormente pelo apóstolo Paulo. E segundo ponto aqui a ser considerado, como um motivo para Paulo escrever de próprio punho com letras grandes, como uma forma de demonstrar a sua exaltação emocional naquele momento. Lembra lá do comecinho da carta, capítulo 1? Paulo estava indignado, Paulo estava exaltado, ele estava aborrecido. Por quê? Com o fato de alguns gálatas estarem abandonando a Deus para abraçarem um outro evangelho, que segundo Paulo não é nenhum outro, mas é uma mentira. Então talvez essas letras grandes no final da carta fosse uma forma de Paulo reafirmar a sua indignação aos irmãos, para que, considerando esse resumo final da carta, eles pudessem se voltar para os ensinos e colocar para os ensinos de Paulo e colocar de uma vez por todas os judaizantes para correr sem titubear. Ou seja, Paulo queria deixar claro que não era só uma discordância doutrinária de ordem menor que estava surgindo do discurso dos judaizantes, mas era uma heresia diabólica que devia ser freada a qualquer custo. Terceiro lugar, ainda no versículo 11, a quem Paulo está escrevendo? A vocês. E esse vocês, se nós voltarmos no verso 1, nós vemos que são irmãos. Paulo não estava escrevendo para descrentes, Paulo estava escrevendo para crentes, era para os líderes da igreja, era para aqueles que eram mais fortes, mais firmes, e para aqueles que estavam seguindo os seus passos. Paulo não estava nem um pouco interessado naqueles que já tinham abraçado as loucuras dos judaizantes, mas ele estava interessado sim naqueles que estavam se mantendo fiéis e principalmente na possibilidade de que os trabalhos daquelas igrejas continuassem de forma saudável, baseados na doutrina dos apóstolos, que nada mais são do que a verdade do evangelho defendida por Paulo. Resumindo, Paulo estava deixando aqui bem claro que era realmente ele que estava escrevendo e que tudo aquilo que ele já tinha dito se tratava de doutrina vital para a igreja. Por isso ele quase grita aos irmãos da Galácia no momento em que ele assume a pena. Quando a gente liga o caps lock, digita tudo em maiúsculo, a gente não está como que gritando nas nossas mensagens. Era isso que Paulo estava fazendo aqui. É por isso que nesse convite final de Paulo, contido nas suas últimas palavras, nós vemos que ele direciona aos Gálatas uma espécie de convite a olharem novamente para os judaizantes. Olhar para eles naquilo que eles exigiam, naquilo que realmente queriam eles com aquela exigência, e também naquilo que realmente era o modo deles de agir por detrás dos panos. Vejamos no verso 12 e 13 esse convite de Paulo aos Gálatas, a olhar novamente para os judaizantes. Presta atenção. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês, os irmãos, os crentes, a se deixarem circuncidar, e agem assim para quê? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar, e aqui se referindo aos judaizantes, guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar, não na própria carne, na carne de vocês. Paulo traz novamente para a conversa a atitude dos judaizantes. Que atitude era essa?
de querer obrigar cristãos gentios a se submeterem a um procedimento cerimonial que claramente foi estabelecido por Deus como um sinal de uma aliança feita com um homem e com os seus descendentes de carne e sangue, não os seus descendentes espirituais. Ao passo que o sinal da aliança com os descendentes espirituais de Abraão não é físico, mas é a fé. Os judaizantes, eles chegavam às igrejas, eles chegavam naquelas comunidades de povos gentios, e eles queriam, porque queriam, dizer que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário algo mais, era necessário um adendo, e esse algo mais, basicamente, era que aquele crente gentio, por meio de ritos e costumes, seja ele de qual nacionalidade fosse, se tornasse como um judeu. Agora, a pergunta que talvez possa pairar na mente dos leitores de Paulo seja: mas o que esse povo quer ganhar fazendo esse tipo de exigência a nós? Ao que Paulo diz, eles querem ostentar-se, eles querem chamar a sua atenção para a sua carne, para as suas obras. Por quê? Porque a cruz é pesada demais para eles. Portanto, queridos, em primeiro lugar, os judaizantes nada mais eram do que judeus ciumentos, que se passavam por cristãos, que não deviam sequer ter muito espaço de destaque entre os judeus, que procuravam as comunidades de crentes gentios, a fim de se apresentarem como uma espécie de crentes especiais, de ungidos, eleitos por Deus, como os verdadeiros portadores da salvação. E o grande ponto a ser considerado é que somente um homem é portador da salvação. Somente aquele que foi entregue nas mãos do Império Romano para morrer numa cruz, como desprezado de Deus, como rejeitado de Deus, que foi entregue pelos próprios homens que se diziam portadores da salvação. Somente esse é quem tem poder para salvar, Jesus de Nazaré. É como se nos dias de hoje eu dissesse que a minha mensagem é mais digna de aceitação que a de outros pastores, sei lá, porque eu uso roupa social. Talvez é como se eu chegasse para vocês e dissesse que eu posso estar aqui e pregar e vocês não, porque eu recebi do Espírito Santo uma espécie de batismo diferente do que vocês receberam e vocês não, e isso me faz melhor para ir para essa tarefa do que vocês. Queridos, precisamos prestar atenção nas palavras de Paulo. E o que ele está dizendo a cada um de nós é que qualquer um que chegar até nós e quiser se posicionar como alguém superior a nós, seja por qual motivo for, o faz assim, porque no fundo, ele está querendo promover a própria glória e não a glória de Deus. Portanto, quando Paulo diz que os judaizantes estavam querendo ostentar-se na carne, Paulo está convidando os gálatas a olharem para um fato. Aqueles homens procuravam glória para si mesmos. Eles procuravam glória em suas próprias obras, e não a glória de Deus, manifesta na morte e na ressurreição do seu Filho unigênito. Agora, em segundo lugar, Paulo destaca também que essa postura de ostentação dos judaizantes tinha um motivo oculto, tinha um motivo por trás. Eles agiam assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Queridos, quando pensamos no ser humano, temos imediatamente de perceber que o ser humano tem problemas. Sério, estou errado nisso? O ser humano tem problemas. A humanidade em si, ela é problemática. Por quê? Por causa do pecado. E uma das grandes características do ser humano pós-queda é querer resolver os seus problemas do seu próprio jeito, com a força do seu próprio braço. Após a entrada do pecado no coração do homem, a grande verdade é que ele se tornou um especialista em dar jeitinhos. Pensa comigo na narrativa da queda. O que aconteceu? Eva come o fruto proibido, serve ele a Adão, Adão também come do fruto,
E imediatamente o texto diz que os olhos de ambos se abriram e eles viram que estavam nus. Diante dessa revelação, o que eles fizeram? Eles foram e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Perceberam? O jeitinho brasileiro começou no Éden. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: essas cintas costuradas de folha de figueira, elas serviram para resolver o problema do homem? De maneira nenhuma. E a prova disso, queridos, é que ao final dessa narrativa, Deus faz roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Ou seja, a solução do homem para os seus problemas é uma solução que é sempre incompleta, é sempre incompetente. E quando nós falamos em solução para o problema do pecado, toda e qualquer tentativa que possamos empreender para tentar alcançar o favor de Deus é uma tentativa inútil. Somente Deus pode resolver esse problema. E como que Ele resolve? Ele resolve entregando o seu único filho, a Jesus, como sacrifício pelo nosso próprio pecado. Irmãos, não nos enganemos. O homem pecador, em seu estado natural, não regenerado, ele não admite que precisa de ajuda. Ele não admite que precisa que alguém resolva o seu problema. A natureza humana, sem que haja uma intervenção de Deus, não admite a ideia de que não pode contribuir e participar em nada na sua salvação. E não somente o homem natural não admite a ideia de ser um agente passivo na sua salvação, como também esse homem natural persegue aqueles que creem nisso. A mensagem da cruz é ofensiva para a humanidade. Ela exige que para que o homem seja salvo, ele abra mão daquilo que é mais caro para ele, daquilo que lhe é mais precioso, a sua própria vida. Se Deus criasse um sistema onde basta o homem fazer uma pequena cirurgia, como a circuncisão, para que toda a sua situação diante de Deus seja resolvida, não haveria uma vaga mais no estacionamento perto do hospital. O homem sabe que precisa de salvação, ele conhece a sua miséria. O que acontece é que o homem não admite que ele não pode salvar a si próprio. Ele vai atrás das coisas como que tateando e procurando essa salvação do seu próprio jeito. Repara, queridos, toda religião exige que o homem faça alguma coisa para se achegar a Deus. Toda falsa religião é assim. O catolicismo exige observância dos sacramentos. O espiritismo kardecista exige caridade. As religiões afro, consagração a guias e orixás. O Islã, jejum do Ramadã, guarda de dieta, rezas com hora marcada. O Adventismo, guarda do sábado. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. A congregação cristã no Brasil, a permanência na graça. Só que a graça não é a graça é a congregação, é a igreja. Para eles a graça é a igreja. Então, isso depende, permanecer na igreja, da observância de uma série de usos e costumes. Testemunhas de Jeová, exclusivismo de salvação, só nós vamos para o céu. Todos esses são sistemas de salvação por obras. Só que o que diz a verdade do Evangelho? A mensagem que está contida na Bíblia. A verdade do Evangelho não diz isso. Diz algo diferente. E não diz que o homem não precisa fazer nada para ser salvo. Diz mais que isso. Diz que o homem não pode fazer nada para ser salvo. Precisamos entender, irmãos. Somos salvos no momento em que entendemos que somos incapazes de alcançar a salvação. E tendo esse entendimento, então, a partir desse entendimento,
nós decidimos confiar nos méritos de Cristo. E então somos salvos, pelos méritos de Cristo. Algo que, além do mais, a Bíblia diz que não vem de nós, nem esse ato de confiar, porque é dom de Deus. Os judaizantes exigiam a circuncidação dos gentios, porque a cruz era pesada demais para eles. Sabe por quê? Porque a cruz é a voz de Deus que insiste em dizer repetidamente ao homem: sem mim você não pode fazer coisa alguma. Além disso, em terceiro lugar, quando Paulo convida os irmãos da Galácia a olharem novamente para os judaizantes, nestes seus escritos de próprio punho e com letras garrafais, Paulo declara ainda algo mais profundo sobre o caráter deles. O que ele diz ali no verso 13? Nem mesmo esses que se deixam circuncidar, eles guardam a lei. Sabe por que Paulo tem autoridade para dizer isso? Porque Paulo tinha plena consciência de que para o homem que é nascido em pecado, é impossível a guarda dessa lei. Precisamos nos lembrar, quem que era Paulo? Paulo era um judeu zeloso, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, da classe dos fariseus, fluente no hebraico clássico do Antigo Testamento, instruído aos pés de Gamaliel, que era um renomado mestre dos judeus. Mas Paulo era um homem disposto a matar, para defender a honra daquele que ele acreditava ser o seu Deus. Só que acontece uma coisa: o Deus das Escrituras não pede ao seu povo, aos seus eleitos, para matar. O Deus verdadeiro pede aos seus para morrer. Então esse judeu zeloso, que um dia ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E desde esse dia ele entendeu, segundo o que o próprio Senhor disse a Ananias na ocasião da sua conversão, o quanto ele deveria sofrer, renunciar, por causa de Cristo. Meus irmãos, um dos homens mais notáveis do judaísmo, passou boa parte da sua vida sem conhecer ao Deus verdadeiro. Conhecia as obras da religião, conhecia as Escrituras, mas não conhecia a obra que reconecta a humanidade caída ao Deus santo e perfeito. E esse homem, alcançado pelo Senhor como foi, tinha todo o entendimento de que ele não tinha mais tempo a perder com obras que não serviam para nada mais além de produzir glória para si mesmo. Ele se entrega a Cristo e reconhece por experiência própria: eu sei que nem mesmo esses que se deixam circuncidar, como também fui eu, guardam a lei. Eles são como eu era, eu sei do que eu estou falando. Queridos, que possamos abandonar urgentemente todo o senso de justiça própria e confiar que a obra de Cristo, em sua morte, em sua ressurreição, é suficiente para que tenhamos de Deus todo o bem que nós precisamos, a saber, a salvação da nossa alma maculada pelo pecado. É justamente por isso que, encerrando a primeira dimensão do seu convite final aos Gálatas, convidando-os a olhar novamente para os judaizantes, Paulo vem agora e direciona os olhares dos seus leitores para outra dimensão. Que dimensão é essa? Paulo convida os Gálatas a olharem para ele mesmo, Paulo, a partir de agora. Olha o verso 14, o que Paulo diz: mas longe de mim gloriar-me, longe de mim exaltar-me, longe de mim querer a minha própria promoção, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Paulo fala agora de uma obra da qual o homem de Deus tem até liberdade para orgulhar-se e se gloriar dela, uma vez que estão excluídos todos os nossos méritos nela. Essa obra nada mais é do que o sacrifício de Cristo, um sacrifício santo e perfeito do Senhor Jesus. Como homem de Deus,
Paulo traz os holofotes da sua escrita temporariamente aqui para si mesmo. Em um versículo, ele aponta para ele mesmo, mostrando novamente aos leitores que nele, apesar da sua autoridade apostólica, não há nada digno de ser olhado, não há nada digno de ser exaltado. Mesmo que ele seja um apóstolo, ele é um homem de carne e osso, que merece o inferno. Lembremos, Paulo foi circuncidado aos 8 dias, judeu legítimo, tribo de Benjamim, fariseu, hebreu de hebreus, instruído aos pés de Gamaliel. E o que ele diz aos Gálatas diante da ameaça dos judaizantes? Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele que tinha todo o direito de, como judeu, se exaltar em meio a cristãos gentios, ele estava dizendo que nele não tinha nada de digno a ser observado, a não ser aquilo que o próprio Senhor Jesus tinha feito nele por meio da obra da cruz. E o que Jesus fez por Paulo na obra da cruz? Pela cruz de Cristo, o mundo passou a estar crucificado para ele, Paulo, assim como ele, Paulo, passou a estar crucificado para o mundo. Ou seja, um dos judeus mais notáveis daquele primeiro século estava declarando com a sua vida que se havia algo no qual ele deveria ou talvez pudesse se exaltar diante dos Gálatas, era no fato de que tudo aquilo que ele era antes tornou-se como esterco no momento em que o Senhor Jesus o chamou para si. E neste exato momento desse encontro, tanto o sistema mundano deixou de fazer sentido para Paulo, o mundo está crucificado para mim, quanto Paulo deixou de ter os seus olhos voltados para as coisas que fazem parte desse sistema. Estou crucificado para o mundo. É como se nos dias de hoje Paulo dissesse: sabe o meu celibato? Sabe as minhas rezas com hora marcada? Sabe as minhas procissões? Sabe o Corinthians? Sabe aquele meu cargo na Petrobras, na diretoria, alto escalão? Sabe aquele diploma em Universidade Federal? Sabe o mestrado na USP? Diante da cruz de Cristo, nenhuma dessas coisas importa para mim. Nem eu desejo mais devotar sangue, suor, lágrimas, a fim de poder ostentar essas coisas. Nesse convite de Paulo aos Gálatas, a fim de conduzi-los a olharem para a própria vida dele, sabe o que Paulo está comunicando a nós? Sabe o emprego, o sonho da sua vida, a sua carreira? Sabe o seu casamento? Sabe aquele cargo que você tem na igreja que você tanto estima? Todas essas coisas são excelentes, mas não podem ser tratadas como um fim em si mesmas. Como crentes, queridos, nós podemos sim ter uma grande carreira, mas para a glória de Deus. Como crentes, nós podemos sim nos casar com quem nós amamos, mas para a glória de Deus. Como crentes, nós podemos até mesmo almejar cargos de destaque na igreja, para a glória de Deus. E isso tudo ainda tomando cuidado, para que o ato de glorificar a Deus não se torne mais uma forma de fazer com que os olhares sejam atraídos para nós mesmos. Precisamos tomar cuidado. Queridos, enquanto as coisas que nós podemos tocar com as mãos, ainda que coisas boas, elas forem no nosso coração como um fim em si mesmas, elas forem no nosso coração como uma prioridade, a grande verdade é que nós estamos comunicando para Deus que estamos vivendo segundo o sistema dos judaizantes. Nós estamos fugindo da perseguição natural que a cruz de Cristo atrai para aqueles que o seguem. Por isso, é urgente que nós nos submetamos mais uma vez a um profundo autoexame. Será que as nossas obras como crentes em Cristo têm se aproximado mais do pensamento de Paulo, um pensamento de renúncia, para que o nome de Deus seja exaltado, ainda que nos traga prejuízos?
Ou será que as nossas obras têm nos aproximado mais do pensamento dos judaizantes, que querem atrair os olhares para si, a fim de serem reconhecidos como importantes neste mundo, a fim de querer deixar um legado neste mundo? Que possamos ter de Deus a coragem necessária para lançarmos sua luz aos nossos corações, porque pode ser que o que encontremos não vai nos agradar, e é preciso que nos arrependamos nesse caso. Aliás, é exatamente isso que Paulo vai fazer agora. Numa terceira dimensão do seu convite final aos Gálatas, Paulo promove aos seus leitores um convite a se submeterem a mais um autoexame, sendo ele direcionado pela obra de Cristo na cruz. Olha o verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que? O ser nova criatura. Preste atenção que por trás dessa afirmação de Paulo, aqui contida no verso 15, existem algumas perguntas para nós nas entrelinhas. Olha as perguntas de Paulo nas entrelinhas. Será que vocês realmente nasceram de novo? Será que realmente vocês foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo? Será que vocês realmente amam a Deus? Se submetendo a um autoexame, caso a resposta individual e interior dos Gálatas fosse positiva, então a mensagem de Paulo a eles seria para que eles tomassem cuidado com doutrinas de homens que, porventura, pudessem corromper a pureza da igreja, como o caso da circuncisão. Agora, se a resposta individual e interior de cada um dos Gálatas fosse negativa, se eles dissessem, não, realmente eu não amo a Deus como deveria, a mensagem de Paulo escrevendo de próprio punho, com letras grandes, garrafais, ela não deveria mais soar como um convite, mas como uma convocação ao arrependimento. Queridos, diante de Deus não importa o que nós fazemos, diante de Deus não importa se nós somos médicos ou advogados, diante de Deus não importa se somos pastores ou se somos diáconos, diante de Deus não importa se eu limpo o templo ou se eu trabalho na multimídia, diante de Deus não importa se eu sou um evangelista fervoroso e atuante, ou se eu fico lá na minha e cultuo a Deus fielmente, mas sentado no meu banco. Diante de Deus o que realmente importa é se eu nasci de novo. Diante de Deus o que realmente importa é se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Diante de Deus o que realmente importa é se eu creio no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confesso com a minha boca que Ele é o meu Senhor. Diante de Deus o que importa, Paulo diz, é o ser nova criatura. E o grande ponto que devemos considerar quanto ao ser nova criatura é que isso não vem de nós, de forma nenhuma, nem 0,0001%. É totalmente obra de Deus manifesta em nós por sua graça. Cristo nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. E quando recebemos a Cristo, recebemos em nós o Espírito de adoção por meio de quem clamamos, Abba, Pai. Portanto, se fazemos parte da igreja de Cristo, e se nos reunimos na membresia de uma igreja local, que nós venhamos a ter a consciência de que esse é um privilégio do qual a participação somente é possível por causa dos méritos de Jesus, de Cristo, que a nós foram imputados por Deus, que Deus atribuiu como nossos, mesmo não sendo, mesmo não merecendo. A verdade do Evangelho, quando nos alcança, ela nos faz livres das exigências da lei, a fim de que com toda a liberdade e andando em amor, nós possamos agora servir de todo o coração ao Deus que até então nós rejeitávamos. E é dessa forma que Deus nos faz participantes da sua misericórdia e da sua paz. Olha o verso 16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra. Que regra?
a regra de estar crucificado para o mundo e ele para o mundo, o mundo para ele e ele para o mundo. A todos que andarem em conformidade com esta regra, de que o ser nova criatura é que importa, a estes, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Apesar de Deus fazer os crentes em Cristo livres do jugo da escravidão da lei, Deus, a partir do momento em que desperta esse crente, o sujeita a uma nova regra. É necessário manifestar ao mundo esse novo nascimento. É necessário proclamar ao mundo o sal e a luz de Cristo. Por isso, o verdadeiro crente, ele deve se reunir a outros crentes numa igreja local, onde a partir de uma transformação que é interna, passarão a ser manifestos os sinais externos dessa obra de conversão. O que os judaizantes queriam impor? Era algo diferente daquilo que Paulo propunha. Os judaizantes queriam promover uma transformação como? De fora para dentro. Eles queriam condicionar a salvação da alma de um indivíduo a práticas exteriores. O que Paulo propõe? Ele propõe que o verdadeiro crente é transformado de dentro para fora. De modo que se hoje mesmo alguém recebe a Cristo e no instante seguinte ele morre, a verdade é que esse indivíduo morreu em Cristo e pela graça de Deus teve a sua alma salva. A todos aqueles que entendem que são indignos da presença de Deus, confiando assim a salvação das suas almas totalmente aos méritos de Cristo, e que buscam viver compreendendo tudo que Deus fez por eles, a esses, somente a esses, Paulo conclama a paz e a misericórdia de Deus, uma vez que eles são realmente povo de Deus. Eles são o Israel de Deus, um Israel que não é mais identificado com um sinal no corpo como a circuncisão, mas sim por ser composto de indivíduos que portam um novo coração, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Além do mais, se o assunto dos judaizantes se relacionava sempre à exigência da apresentação de marcas exteriores, agora Paulo vem e fala das suas marcas exteriores. Preste atenção no verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Ninguém vem me atormentar mais. O assunto está encerrado. Ponto final. O que eu disse está dito e é a palavra de Deus. Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo coloca um ponto final no assunto. Paulo diz aqui que a partir de tudo aquilo que ele já tinha dito, sequer ele aceitava ouvir qualquer objeção. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, que se há alguém que porventura pensa que não é bem por aí, que Paulo estava inventando algo da sua cabeça, uma doutrina nova, ou que estava falando bobagem, que ele pensasse em duas vezes antes de levantar para fazer objeções à sã doutrina dentro da igreja. O que Paulo apresenta como justificativa para encerrar de vez essa conversa, as marcas de Jesus que ele trazia em seu corpo. Se ele não tinha autoridade apostólica, como diziam os judaizantes, pensa, por que então ele tinha sido expulso junto de Barnabé, lá da Antioquia da Psídia? Se ele não pregava a verdade do Evangelho, por que então os judeus e gentios de Icônio armaram uma conspiração para apedrejá-lo? Se ele pregava um evangelho que era incompleto, que estava em falta com alguma verdade, por que então ele foi apedrejado em Listra, sendo arrastado para fora da cidade a ponto de ser dado como morto? Tamanha foi a violência daquele ataque. Irmãos, assim como o Senhor Jesus for entregue para morrer pelas autoridades religiosas, por tocar nas suas feridas mais purulentas, a saber, a sua hipocrisia e a sua distância de Deus, Paulo, quando esteve cerca de 1 ano atrás, naquele território, ele também estava colocando a sua cabeça a prêmio, não para sua exaltação,
mas por amor a Cristo e em obediência a Deus. E hoje, como que nós agimos? Se está frio, a gente fica em casa, né? Se tem um jogo na TV, a gente perde o horário do culto. Se o governo baixa uma lei que diz que não pode mais ter culto público, aí eu acho que está tudo bem fechar a igreja, porque a igreja sou eu e a salvação é individual, é assim que a gente justifica. Paulo trazia em seu corpo as marcas de Jesus. Paulo não somente era identificado espiritualmente com a obra de Cristo na cruz, como também fisicamente. E nós? Será que nós somos pelo menos espiritualmente? Será que nós já destronamos todos os ídolos do nosso coração? Pastor, mas eu não tenho imagem em casa faz muito tempo. Eu não estou falando disso, você sabe. Pelo menos não só disso. Que possamos compreender que este convite final de Paulo aos Gálatas é feito a eles, para que entendamos que Cristo, em sua graça, é suficiente. A graça de Cristo, queridos, é suficientemente poderosa para salvar qualquer pessoa. Que possamos aprender isso. Todavia, para que uma pessoa possa ser salva, que também entendamos que é necessário que antes de qualquer coisa, essa pessoa abra mão das suas velhas convicções e se encontre disponível para um nível de mudança, que pode sim, até mesmo, destruir com tudo que lhe é precioso na sua vida aqui neste mundo. Por causa de Cristo nós podemos perder bens, perder família, e isso eu falo pai, mãe, filhos. Por causa de Cristo nós temos que estar dispostos a romper com estruturas onde nós somos beneficiados. Por causa de Cristo, nós temos que entender que neste mundo nós temos muito mais a perder do que ganhar. Irmãos, só Jesus salva. E essa salvação só está disponível àqueles que responderem ao chamado de Cristo, promovido por sua obra na cruz, com arrependimento e fé. Que possamos ser desses. E se realmente o formos, que a oração final de Paulo, do verso 18, seja cumprida no nosso espírito, no espírito de cada um de nós, que em Cristo nos tornamos filhos de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Veja mais uma vez, Paulo reitera que crê estar escrevendo a irmãos. Não era os judaizantes, é aqueles que estavam sendo espiritualmente afetados pela presença deles. E é ao espírito dos irmãos que Paulo conclama que seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhando aqui no fim, queridos, seja talvez interessante nós traçarmos um resumo desta carta de Paulo aos Gálatas em 3 tópicos. E nós poderíamos resumi-la da seguinte forma. Primeiro tópico, Paulo fala de autoridade. Nos capítulos 1 e 2, Paulo declara que a autoridade quanto ao Evangelho é o próprio Deus. E a palavra dada por Deus a quem? Aos apóstolos. Essa palavra é a regra de fé e prática dos filhos de Deus. Paulo fala também, em segundo lugar, na carta aos Gálatas, de salvação. Nos capítulos 3 e 4, como que ele apresenta essa salvação? Como exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Terceiro, Paulo fala também na sua carta aos Gálatas de santidade. Capítulos 5 e 6. Paulo fala que um verdadeiro salvo, reconhecendo a grandeza da obra de Deus em sua vida por meio do Espírito Santo, sabe que deve viver toda uma vida de forma agradável a Deus. Tudo que fugir dessa regra, queridos, deve ser rejeitado por nós. Sabe por quê?
Porque se foge disso que Paulo ensina aqui na carta aos Gálatas, não procede de Deus. Fica aqui então 3 desafios finais da carta aos Gálatas para nós, para que reflitamos e coloquemos em prática nas nossas vidas. Primeiro desafio: creia na Bíblia e somente na Bíblia como palavra do Deus vivo. Não há outro livro, não há outra palavra, não há outro conteúdo, não há profetas, queridos, não há profetadas, não há eis que te digo. Somente a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. E somente na Bíblia há o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho de Cristo Jesus, a boa nova para a humanidade. Alguns dizem, a Bíblia tem várias histórias, queridos, a Bíblia narra uma única história, de como Deus salvou o homem que Ele criou e que pecou contra Ele, enviando o seu Filho como homem para morrer numa cruz. Essa é a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse e não qualquer outra. Creia na Bíblia e somente na Bíblia como palavra viva de um Deus vivo. Segundo desafio: confie em Cristo e somente em Cristo para a sua salvação. Esqueça o sábado, esqueça a Eucaristia, esqueça as boas obras de caridade, o assistencialismo. Só Jesus salva, e Ele não olha para as nossas obras para nos salvar, Ele nos salva apesar de nós. Ele revela o Pai e essas coisas aos pequeninos, aos que nada sabem, aos que são mais indignos, para que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Queridos, os méritos para a salvação estão totalmente em outrem. E este outro, queridos, ele foi enviado pelo próprio Deus, e ele é o próprio Deus Filho, que precisou esvaziar-se de si mesmo, se fazer homem, a fim de morrer no nosso lugar, recebendo de Deus a sentença que era para cada um de nós. A eternidade no inferno que você merece, Jesus livrou, por amor a você. Confie em Cristo e somente em Cristo para a sua salvação. Terceiro desafio: busque ao Espírito Santo e viva dependendo dele para a sua santificação. Muitos se empenham em ser pessoas melhores, muitos se esforçam para se tornarem mais palatáveis, mais agradáveis, de convivência mais aceitável. Querido, o que eu digo para você é que tudo isso é inútil. A verdadeira santidade não pode vir de você. A verdadeira santidade, ela é buscada por você, segundo o poder do Espírito Santo que habita em você. Não há boas obras sem a ação do Espírito Santo. Não há boas obras no sentido de que sejam obras desinteressadas para a glória de Deus. Porque até mesmo um ímpio pode ter boas obras. Até mesmo um ímpio pode parecer justo aos olhos humanos. Todavia, o ímpio não tem o Espírito Santo. De modo que as suas boas obras são somente porque ele acha conveniente ser assim. Porque ele viu que é bom para ele. As nossas boas obras não. As obras que passarão pelo fogo são aquelas obras que não forem com a intenção única e exclusivamente de fazê-las porque é o que é certo a fazer. Mas são aquelas que com todo o nosso coração nós nos empenharmos e nos esforçarmos para apresentar diante de Deus, porque o nome de Deus é digno de ser honrado. Busca o Espírito Santo e viva dependendo dele para a sua santificação. Quero concluir essa mensagem, queridos, desejando
que possamos entender que viver para Deus deve ser algo leve, não é um fardo, não é algo pesado, mas viver para Deus exige amor sacrificial. Encerro desejando que possamos entender que não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus, mas mesmo assim Deus nos ama. Encerro desejando que possamos enxergar na grandeza da nossa incapacidade diante de Deus, a infinitude do seu amor manifesto na obra de Cristo na cruz. É isto que nós faremos aqui. Logo mais, celebraremos esta obra, que foi por mim e por você. Portanto, querido, preste atenção. Se você ainda confia em si mesmo, como um participante da sua salvação, talvez você ainda pense que não é tão pecador assim. Tem muita gente pior que você, mas pelo menos eu. Fica aqui o meu convite final. Busque conhecer a Jesus, se apaixone por Jesus, enxergue a grandeza de Jesus como um homem que, se você realmente for um filho de Deus, você ficará totalmente constrangido diante de um amor tão grande. E esse amor irá fazer marcas profundas no seu coração, talvez até mesmo em seu corpo, marcas essas para a eternidade. O convite final de Paulo aos Gálatas e a cada um de nós é o seguinte: confie sua vida totalmente a Cristo, e você será salvo, e somente assim você será salvo. Vamos orar. Deus Santo, te louvamos, Deus, bendizemos a Ti, Te exaltamos e agradecemos por conseguirmos vencer mais este desafio, de nos debruçarmos durante todo um período sobre um livro das Escrituras, conhecendo, meu Pai, e enxergando ou buscando compreender cada uma das suas verdades reveladas nele. Senhor, como é rico podermos analisar letra por letra, palavra por palavra, de algo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. Que esta mensagem, Senhor, não somente de hoje, mas de toda a carta de Paulo aos Gálatas, possa ferir profundamente os nossos corações, e que nós tenhamos, meu Deus, a partir de então o desejo de conhecer mais o Teu Evangelho, mais a pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais sobre os Teus atributos, Deus amado, do que até então, para que assim, tendo consciência de quem o Senhor é, nós possamos devotar as nossas vidas a Ti, de um modo nunca antes feito por nós. Esta é a oração, Senhor, que fazemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.